Sejam bem-vindos à nossa reflexão Pedagogia Franciscana, hoje um olhar histórico. Venham comigo. O espelho de Assis e o sentido da vida. A pedagogia franciscana convoca a educação a quebrar o espelho de gesso das narrativas sem propósitos para resgatar a pedagogia do toque, a pedagogia da presença e da resistência espiritual de Francisco. Ao desconstruir a padronização burocrática denunciada por Sabatier e Boaventura, esse itinerário transforma a sala de aula em um laboratório de perfeita alegria, onde a pluralidade e a escuta dos marginalizados subvertem a desertificação mercadológica do pseudo-sucesso capitalista. Em sintonia com Morin, o projeto evolui para um pacto cósmico que enfrenta o analfabetismo ecológico por meio de uma reforma do pensamento e da sensibilidade estética. Esse itinerário da ternura recusa slogans superficiais para propor uma liderança sinodal e feminina, capaz de converter currículos em ferramentas de conscientização social. Mais que um meme cultural, o desafio atual é mergulhar na verdade complexa da razão de existir e assim ensinar a arte radical de sermos simplesmente peregrinos em comunhão, na experiência da fraternidade, na experiência de ser. Vamos mergulhar nessas águas? Venham comigo. Cá estamos. Bom, bem-vindos a mais um mergulho nas nossas fontes. Hoje a gente vai entrar de cabeça num artigo super denso, chamado O Espelho de Assis, do autor João Barros. É um material incrível e muito oportuno para o momento, né? Nossa, sim. A missão da nossa discussão hoje é bem clara. O texto defende que, com o jubileu de 2026 chegando, a gente precisa urgentemente quebrar o que ele chama de espelho de gesso do Francisco de Assis. Exato. A ideia é resgatar a humanidade crua dele, sabe? Tirar aquela imagem inofensiva de, tipo, santo de jardim Ou de um mero rebelde ecológico que a cultura pop acabou consolidando. A expressão espelho de gesso é perfeita, porque a imagem que sobreviveu foi muito suavizada. E fiquei super intrigada com isso. E olha, vamos desvendar isso a partir do historiador Paul Sabatier. O artigo traz essa visão dele sobre a transição da pedagogia do modelo para uma pedagogia do toque, o que muda tudo. Não era uma teoria de sala de aula. De jeito nenhum. Nasceu daquele momento visceral da história dele, o beijo no leproso. Ele inverteu completamente a lógica do que a sociedade achava repulsivo. E o mais louco é pensar como a instituição pegou alguém com atitudes tão radicais e transformou numa figura tão embalada. O que é fascinante aqui é que foi um processo bem metódico de domesticação. O texto menciona São Boaventura e a criação da Legenda Maior. Para dar um contexto rápido, a Legenda Maior foi a biografia oficial encomendada para organizar a vida caótica do Francisco. Eles queriam unidade de ordem. Totalmente. Mas ao tentar organizar, eles acabaram abafando as vozes das margens, que eram os primeiros seguidores que viviam aquela radicalidade na pele. E é quase impossível não conectar essa dinâmica com Michel Foucault, quando ele fala sobre poder e educação. Como assim? Fiquei curiosa com essa ponte. O Foucault estudou como as instituições criam padrões para controlar as pessoas. Pensa na escola moderna. Quantas vezes a gente teve que sentar em fileiras, ficar em silêncio absoluto e só decorar fórmulas, em vez de explorar o mundo? Ah, sim, domar os alunos. Exato. O sistema educacional frequentemente domestica a pluralidade dos alunos em nome de uma falsa paz institucional. Foi exatamente isso que fizeram com o legado do Francisco. Trocaram a experiência viva por uma pedagogia do modelo, que é burocrática e feita só para ser copiada. Sabe o que mais me chamou a atenção no material? Foi a prova visual de tudo isso. O autor compara duas pinturas históricas que mostram essa transição de um jeito absurdo. A primeira é de um artista chamado Berlinguieri,
feita em 1235. É uma imagem muito crua. Ele tá magro, focado na pobreza real. Sem nenhum idealismo estético renascentista. Zero. É a pedagogia do toque em tinta. Mas aí, a gente avança para a segunda obra, do Giotto. A cena vira outra coisa. Ela mostra o luto oficial, com os frades examinando quase que cientificamente as feridas, os estigmas no corpo dele. Dá para sentir a instituição tentando controlar, sabe? Tentando catalogar a dor e aquele legado indomável. E claro que toda tentativa de controle gera resistência. É aí que entram os Fioretti, que são aqueles relatos mais irregulares e populares que não entraram na biografia oficial. Onde a gente encontra o conceito da perfeita alegria. Isso. E o artigo faz uma leitura brilhante de que essa alegria não é aceitar passivamente o sofrimento. É uma subversão total contra a lógica de buscar sucesso e honrarias. É uma quebra da expectativa do que significa vencer na vida, né? Com certeza. O que dialoga direto com Paulo Freire na Pedagogia dos Oprimidos. É o educador que faz uma leitura política da realidade e escolhe o lado dos desprezados. E o autor expande isso para o nosso problema atual de analfabetismo ecológico. Citando Edgar Morin e o atual Papa Leão XIV. Exato. Reforçando que a natureza não pode ser só um cenário cheio de recursos. Ela vira irmã. Um pacto cósmico, onde preservar é ético. Mas o João Barros faz um alerta gigante sobre a pedagogia da marca. Como a gente vive na era do consumo rápido, o risco de reduzir toda essa complexidade a um meme de internet é enorme. É mais fácil vender um rebelde pacífico do que lidar com a ação real dele. E se a gente conectar isso ao panorama do Jubileu de 2026, o grande desafio é recusar esses slogans. O texto fala de sinodalidade prática, ou seja, descentralizar o poder e garantir que a liderança feminina e a escuta das periferias sejam a estrutura principal de decisão, não só promessas. O fim disso tudo é converter os currículos em ferramentas de conscientização social. Ensinar a arte radical de sermos humanos. Perfeito. Então, o que tudo isso significa para a gente fechar? Significa que a história que chega até nós quase sempre já foi lapidada para não incomodar o status quo. E eu deixo aqui uma provocação para quem está ouvindo pensar. Se as instituições conseguiram empacotar a força de figuras tão intensas em nome da ordem, quais outras verdades inquestionáveis do nosso sistema educacional atual não passam de estátuas de gesso esperando por um olhar crítico para serem desconstruídas? Fica aí a reflexão. Gostaram do bate-papo? Uma boa reflexão? Revisitem. Revisitem, porque novas conexões, novas descobertas estão à espera de vocês. Até nos vermos novamente num próximo vídeo temático.